A Polícia Federal vai caçar bandidos? Não, a Polícia Federal vai caçar brasileiros que usaram o X depois do dia 31 de agosto, logo depois de o ministro Alexandre de Moraes mandar banir a plataforma do Brasil, para entregar essas pessoas, esses tuiteiros, como animais para abate e aplicar uma multa ilegal de R$50 mil por dia. Não deve ter mais bandido por aí de verdade no Brasil, não é verdade? É isso aí, gente. Eu estou completamente indignado, ultrajado. E se o sangue que corre pelas suas veias é também verde e amarelo, como o meu, você vai ficar indignado com isso, porque a gente saiu da Polícia Federal da Lava Jato, que liderou a investigação do maior esquema de corrupção do mundo, para a Polícia Federal do Lula, do Moraes, que agora vai caçar tuiteiros, como uma polícia stalinista, ou como uma Gestapo nazista, para policiar e patrulhar as opiniões, a liberdade de expressão dos cidadãos. É totalmente indignante, é ultrajante, é revoltante. E eu tô com vergonha da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e das instituições brasileiras que estão colaborando com essa tirania. Eu quero dar boa noite para vocês, pessoal, dizer que vocês são bem-vindos a mais uma live semanal nossa de análise política. E hoje nós vamos analisar quais foram os últimos movimentos do ministro Alexandre de Moraes e do Elon Musk na guerra entre os dois. Fica aqui comigo, porque hoje o dia foi bomba atrás de bomba. A gente vai analisar cada uma das 3 grandes bombas do dia. Parece que agora o Alexandre de Moraes ele não vai mais se contentar apenas em perseguir o Elon Musk e a direita. Não. Agora ele vai para cima dos milhões de brasileiros que continuaram a usar o X. Mas será que isso é legal? Será que isso é correto? E mais, será que isso é até mesmo viável? E será que o Elon Musk vai mesmo se dobrar ao ministro Alexandre de Moraes e voltar a obedecer às ordens ilegais de censura do ministro? Gente, não sai daí, fica até o final para você entender tudo isso que está acontecendo, entender as 3 grandes bombas do dia. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, para que a voz da nossa indignação coletiva chegue mais longe. E compartilhe esse link da live nos seus grupos de WhatsApp e se torne um membro do nosso canal, se você quiser receber análises políticas semanais exclusivas. Bom, pessoal, bora começar lá do início com a primeira bomba do dia de hoje, das 3 grandes bombas que aconteceram apenas no dia de hoje. A gente amanheceu o dia com a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes ele determinou uma multa diária de R$5 milhões para o X e também para a Starlink, em razão da mudança de servidores do X para Cloudflare, o que permitiu aos usuários brasileiros voltarem a usar a plataforma no dia de ontem. Leia aí comigo a notícia que saiu hoje no G1. Acompanhe comigo. Moraes multa X em R$5 milhões por truque que driblou bloqueio à rede social X no Brasil. Leiam comigo aqui o que diz essa matéria que você está vendo aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, acompanhe aí comigo, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou a rede social X em R$5 milhões por dia, em razão do truque que levou o site a ficar novamente disponível para os usuários brasileiros. A multa se aplica de forma subsidiária à Starlink, acreditem nisso, empresa de tecnologia também vinculada ao bilionário Elon Musk e que teve recursos bloqueados no início do mês para bancar multas aplicadas a ela não, a rede social X. Ou seja, se o X não pagar, a Starlink vai ter que honrar a multa. Gente, é nada mais e nada menos do que mais uma imensa ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes. Percebam o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, alguns dias atrás, mandou bloquear todos os bens da Starlink, alegando que existiria um grupo econômico de fato, como ele chamou, ou seja, que o X e a Starlink seriam todas empresas de um mesmo grupo econômico e controladas centralmente pelo Elon Musk. O que não é verdade, já que o Elon Musk é apenas um acionista em comum dessas empresas. Além disso, essa teoria do grupo econômico de fato só pode ser aplicada para desconsiderar uma pessoa jurídica independente e misturar as coisas, misturar Starlink X, quando e se houvesse prova de fraude
E isso simplesmente não existe. E nem o ministro Alexandre de Moraes comprovou. Ou se ele comprovou, ninguém sabe, porque, afinal de contas, a decisão é sigilosa. É mais um sigilo que contraria a Constituição e que impede a sociedade de saber, de fiscalizar o regime de censura do Alexandre de Moraes. Aí, o que foi que ele fez? Ele bloqueou os bens da Starlink para pagar multas do X e transferiu mais de 19 milhões de reais das contas da Starlink para as contas da União. E depois disso, desbloqueou os bens da Starlink. Agora ele volta a colocar a Starlink na berlinda. Ela volta para esse balaio com essa multa de 5 milhões, caso o X não pague a multa como X, a Starlink vai ter que pagar. O que o Moraes está fazendo, na verdade, é desrespeitar o devido processo legal, a personalidade jurídica, a responsabilidade limitada das empresas, tudo isso ao multar a Starlink pela conduta do X, simplesmente por ambas as empresas terem um acionista em comum, que nem é o administrador delas, que é o Elon Musk. Só que essa decisão, ela não faz sentido nenhum, seja lógico, seja jurídico. É apenas uma forma do Alexandre de Moraes colocar pressão no Elon Musk, atingindo uma outra empresa de que ele é sócio. E por que não faz sentido lógico ou jurídico essa decisão que saiu hoje de manhã? Gente, é o seguinte, se o Moraes considera que o X e a Starlink são a mesma coisa, por fazerem parte de um grupo econômico de fato, a ponto de multar a Starlink mais de 24 milhões de reais até agora, então por que motivo o Moraes não aceita a representação legal que a Starlink já tem no Brasil, como se fosse a representação legal do X, afinal de contas, ele diz que é um grupo só, então ele revoga a decisão que baniu a plataforma do Brasil. Afinal de contas, para todos os efeitos, o Moraes está tratando a Starlink como se fosse o X. Vocês entenderam? Aí é assim, para multar e para bloquear os bens, aí o X e a Starlink são a mesma coisa, um grupo econômico de fato. Mas para fins de representação legal no Brasil, que permitiria ao X voltar a funcionar, aí não, aí elas são empresas separadas. O Moraes quer porque quer que o Musk indique uma representação legal no Brasil para ele poder ameaçar de prender, como ele fez com os representantes legais anteriores do X do Brasil. Vamos seguir lendo a notícia aí na tela comigo? Bora lá. Acompanha aí, vou colocar para vocês. Olha só. A notícia diz para a gente aí, ó. Não há, portanto, dúvidas de que a plataforma X, sob o comando direto do Elon Musk, novamente pretende desrespeitar o Poder Judiciário brasileiro, pois a Anatel identificou a estratégia utilizada para desobedecer a ordem judicial proferida nos autos, inclusive com a sugestão das providências a serem adotadas para a manutenção da suspensão, disse o ministro Alexandre de Moraes. Presta atenção aí, gente. Ele está falando que não tem dúvidas de que o X, sob o comando direto do Elon Musk, quando ele nem é administrador, ele é só acionista, está dizendo que não tem dúvidas de que o X, novamente, agora quer desrespeitar o judiciário brasileiro, porque haveria uma estratégia usada para desobedecer a ordem judicial proferida nos autos. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele está fazendo aqui uma afirmação sem provas concretas. Por quê? Porque apesar de a mudança de servidor para o Cloudflare ter sido, sim, uma jogada inteligente do Elon Musk para dar acesso novamente ao X para os usuários brasileiros, de ontem para hoje já saíram novas informações que dão conta de que essa mudança não foi para desrespeitar o Poder Judiciário, como disse o ministro, mas sim uma mudança na estrutura de rede do X para que a equipe da empresa dos Estados Unidos pudesse acessar a rede da América Latina. Ou seja, de uma forma bastante apressada, o Moraes toma uma decisão afirmando que o X deliberadamente, voluntariamente, intencionalmente tentou burlar a decisão dele com base em apenas uma opinião da Anatel, que tem uma gestão totalmente aliada ao ministro Alexandre de Moraes, ao governo Lula, e sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Qual foi, então, o fundamento dessa multa? Nenhum, zero, nada. Por quê? Porque você só pode aplicar uma pena com uma multa quando existe uma prévia cominação legal, uma prévia previsão legal. Esse é um princípio basilar da Constituição, que é derivado do princípio da legalidade, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a fazer ou a não fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí não tem uma previsão legal de uma multa dessas, como essa que ele aplicou. Não existe uma previsão nem legal, nem judicial.
E aí ele vai e pá, aplica uma multa de 5 milhões, sem apuração, sem ampla defesa, sem contraditório, sem prova, sem evidência, inclusive sobre uma empresa diferente da empresa que é alvo da decisão. Aí eu pergunto, cadê raios da segurança jurídica? Não existe mais no Brasil. O Musk é responsável por várias empresas de tecnologia de ponta do mundo. Você acha que ele vai trazer mais alguma delas para o Brasil? Não. O Brasil vai ser privado de tecnologias que estão na fronteira do conhecimento, na fronteira tecnológica, porque não existe segurança jurídica no Brasil. Porque aqui não vale o império da lei, sim a vontade dos ministros supremos. Aqui vale o império das vontades dos senhores ministros supremos. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso é coisa de país da bananeira. Isso rebaixa a gente ao nível daqueles países de bananeira que ninguém quer investir. Aí, hoje de tarde, vem a notícia mais bombástica de todas. E também a mais absurda. Venha já aqui comigo a segunda bomba que veio por meio da matéria do Globo. Olha aí a segunda bomba do dia, a gente vai falar de 3 bombas do dia. Segunda bomba. A PF vai identificar quem está usando o X de forma irregular após a decisão de Moraes que suspende a plataforma e impõe multa. Gente, leiam aí comigo. É inacreditável. Inacreditável. Olha o que diz aí o texto em seguida, tá? O texto diz: a Polícia Federal vai identificar as pessoas que seguiram usando a rede social X, mesmo após a determinação de bloqueio da plataforma por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia 30 de agosto. Essa checagem está sendo feita para que elas sejam multadas, já que a determinação judicial estabelece sanções no caso de descumprimento. Presta atenção, para tudo que você está fazendo. Então agora a Polícia Federal vai ter como prioridade o combate à corrupção? Não. Você não tem uma operação que tem 5 fases no Brasil hoje correndo contra a corrupção. Então a Polícia Federal vai ter como prioridade o combate ao tráfico de drogas que dilacera as famílias? Também não. Então a Polícia Federal vai ter como prioridade o combate às fraudes, ao estelionato, aos desvios da Previdência, num governo que está falido, está quebrando o país com déficit público, dívida pública crescente? Também não. Então a Polícia Federal vai combater outros crimes graves, como de pedofilia praticado pela internet? Não. Não. O que a Polícia Federal vai fazer? Vai atrás de tuiteiro. Gente, é isso o Brasil que você quer? São essas as prioridades que vocês querem? É essa a Gestapo que controla a opinião? É isso que a gente quer? Essa polícia envergonha o Brasil. Não é a Polícia Federal da Lava Jato. Não é a Polícia Federal da imensa maioria dos policiais que estão sentindo hoje vergonha e medo em razão dessas decisões absurdas, ilegais, autoritárias de um ministro que assumiu a presidência do Brasil estando no Supremo Tribunal Federal. Aí você já viu o absurdo, gente. Bora analisar isso aqui. Em primeiro lugar, a decisão judicial só vincula as partes. O processo, as partes que estão ali. E os mais de 21 milhões de brasileiros que usam o X não são parte desse processo do Supremo contra o Elon Musk. Então eles não podem ser multados. Primeira razão pela qual está errado isso aí. Em segundo lugar, ninguém pode ser punido com uma multa determinada em uma decisão judicial sem que a pessoa tenha sido oficialmente notificada daquela decisão e daquela multa, já que a notificação oficial via Poder Judiciário que cria a obrigação que a pessoa não pode descumprir. E nenhum brasileiro, eu não fui, conta aí para mim no comentário, você foi aí, recebeu a notificação do Moraes, veio uma cartinha para você, deu o recibo, deu o ciente, veio um oficial de justiça na tua porta? Na minha não veio. Então, ninguém foi notificado dessa decisão, ninguém faz parte desse processo. Logo, ninguém pode ser multado num país sério. Em terceiro lugar, a decisão do Moraes fala em multa por descumprimento para quem usar subterfúgios tecnológicos, como VPN, para acessar o X. Mas como que a Polícia Federal vai saber quem usou VPN e quem estava fora do Brasil, quem não usou VPN, já que esse serviço justamente esconde o endereço real da pessoa que está usando VPN? E mais, como a PF vai entrar no X para fazer o pente fino para identificar quem usou se a rede está banida do Brasil? Como que a PF vai acessar o X? A PF vai usar subterfúgios tecnológicos, como VPN, para poder fazer essa investigação? O Moraes vai multar a própria PF? Em quarto lugar, o X voltou a funcionar para os brasileiros ontem por conta de uma mudança de estrutura de rede e plataforma. Portanto, quem usou o X desde ontem não cometeu nenhuma ilegalidade à luz da decisão do Moraes e nem descumpriu a decisão do ministro. E aí, Moraes e a PF vão punir essas pessoas mesmo assim? Afinal de contas, não tem lei, não tem previsibilidade, não tem segurança jurídica, não tem nada no Brasil. Em quinto lugar, a Polícia Federal, a PGR e o Supremo vão literalmente investigar e punir milhões de pessoas que usaram o X nesse meio tempo? É possível e mais, é viável a punição de milhões de pessoas? Esses órgãos têm braço para isso?
E qual é a competência do Supremo para fazer isso se nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado? Como que isso raio se justifica? Ninguém sabe, justamente porque essas decisões morais não são jurídicas, não tem base na Constituição, não tem base nas leis, são decisões políticas, tem por base a vontade de Alexandre de Moraes. Vamos seguir lendo a notícia? Veja aí, porque é muito absurdo, acompanha comigo. Segue a notícia aí. A identificação dos usuários de acessos irregulares foi solicitada pela PGR e autorizada por Moraes na última segunda-feira. Gente, aqui eu não sei se a minha indignação, a minha tristeza, a minha vontade de chorar é maior, viu? Que vergonha. Paulo Gonet, que vergonha. É embaraçoso ver a que nível baixo e degradante chegou a PGR. Eu não consigo acreditar nisso. A PGR sempre foi um orgulho para nós que defenderia a democracia, a república, a Constituição. A PGR tinha a função de moderação, de controlar os abusos dos poderosos, inclusive do Supremo. E aí a gente vê um PGR que se presta a esse papel de investigar brasileiros por usar uma rede social. E pior, querer puni-los com multas draconianas de 50 mil reais por dia. É sério isso? É sério isso que a PGR vai se ocupar disso? Acabou o trabalho sério da PGR desde que a gente saiu de lá? É sério isso? Quando os maiores corruptos do Brasil estão soltos, estão por aí, estão ocupando cargos públicos, inclusive de direção no país. Quando esses políticos corruptos estão recebendo dinheiro de volta, se candidatando mais uma vez a cargos públicos por conta da impunidade que o STF tem garantido no Brasil. É sério isso? Essa atuação do Gonet, alinhada ao regime de censura e à tirania judicial do Moraes, é uma lástima, é uma tristeza, é uma vergonha. Me emociona entre indignação e vontade de chorar. Isso não dá para acreditar. Vai ficar manchado na história da PGR esse episódio como um dos piores momentos da existência do Ministério Público, quando a PGR se tornou linha auxiliar de um ditador de toga, equivalente ao engavetador-geral da República. A gente vai ter agora um censor-geral da República. É isso, Paulo Gonet, vai manchar o currículo, um currículo respeitado dentro da instituição para ser censor-geral da República. Isso é inadmissível, inadmissível. E o que falar da Polícia Federal? A nossa Polícia Federal, da qual a gente tinha orgulho na Lava Jato, que já chegou até a virar filme com o lema "É a lei, é para todos", mostrando um trabalho incrível lá na Lava Jato para combater o maior esquema de suborno estrangeiro do mundo, o maior esquema de corrupção do mundo. Aí a PF saiu dessa investigação dos maiores bandidos e corruptos da nossa história, saiu da investigação de traficantes internacionais de drogas, saiu da investigação de pedófilos que praticam crimes pela internet, para agora se tornar uma polícia secreta, ao estilo das polícias stalinistas, nazistas. Gente, Google aí, ó. Se você procurar no Google agora o que foi a Gestapo nazista, vou mostrar aqui para você. Procura aí o que foi a Gestapo nazista. E aí você vai ler comigo o seguinte. Lê aí comigo o que foi a Gestapo nazista. A Gestapo foi a polícia secreta da Alemanha nazista, sendo responsável por realizar a perseguição e o silenciamento de todos os grupos que pudessem representar algum tipo de ameaça para os controles dos nazistas. É isso que diz aí no Google. Como essa descrição é diferente do que a PF lulista se tornou hoje sob o comando do Alexandre de Moraes? Como? A PF hoje vive para cumprir as ordens ilegais do ministro e perseguir os adversários políticos dele em seu nome. Vamos substituir aí o conceito utilizando a nossa situação atual, tá? Substitui aí Gestapo por Polícia Federal. Vamos ver o que dá se a gente fizer essa substituição. Vamos ler aí nas aspas. Aspas. A Polícia Federal é a polícia secreta de Lula e Alexandre de Moraes, sendo responsável por realizar a perseguição e o silenciamento de todos os grupos que pudessem representar algum tipo de ameaça para o controle de Moraes do STF. Fecha aspas. Gente, é triste dizer isso, mas é mentira falar isso? Cada vez mais isso se torna real. Que vergonha, que vergonha. Eu estou triste, eu estou indignado como brasileiro, como ex-procurador da República, que por mais de 18 anos que trabalhou e conhece muita gente boa na PF, que está lá até hoje. A grande maioria da PF faz um trabalho sério, comprometido com a lei, com a Constituição, mas a PF está cada vez mais aparelhada pelo lulismo, pelo alexandrismo. Esse povo todo hoje deve estar lá envergonhado, com medo de erguer a sua voz, especialmente depois da perseguição que afastou juízes e promotores da Lava Jato. Porque, afinal de contas, se até juízes e promotores com suas garantias sofrem retaliação e perseguição do governo lulista, o que pode acontecer aos policiais? Lembre que um perito que ousou questionar o laudo que favorecia Alexandre de Moraes naquela investigação
sobre a suposta agressão ao ministro no aeroporto de Roma, que aconteceu com os peritos da PF, foram perseguidos, processo disciplinar contra eles, justamente por eles apontarem as ilegalidades que estavam acontecendo naquele procedimento. E, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, o X voltou por pouco tempo a partir de ontem, mas tudo indica que ele pode voltar a ficar indisponível em algumas horas, porque as empresas que estão hospedando os servidores do X agora, como a Cloudflare, já anunciaram que elas vão colaborar com o arbítrio de Moraes e com a censura no Brasil. Não ter o X prejudica não só a nossa liberdade de expressão, como o nosso direito de se informar e de ser informado. E é por isso que eu assino e eu leio a Gazeta do Povo, o jornal que representa os nossos valores e que está na linha de frente contra os abusos do Alexandre de Moraes. Por isso, nesse período de censura, incertezas e também de eleições municipais, eu vou pedir para você que confira o conteúdo da Gazeta do Povo. Eu garanto que você vai notar a diferença na abordagem, nos valores que a Gazeta tem. Assinantes da Gazeta, inclusive, podem compartilhar conteúdo sem barreiras para aumentar o nível da conversa. Aproveita que é muito barato ativar uma conta lá na Gazeta. No meu link que você vê aqui embaixo, que é o link gazetadopovo.com.br/Deltan, você pode acessar todo o conteúdo por R$1 por mês nos primeiros 3 meses e não tem pegadinha, cancela quando quiser, gazetadopovo.com.br/Deltan. Custa muito pouco ficar bem informado, lê minhas colunas, a do Guzo, Constantino, Lacombe, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira e tanta gente boa que escreve lá. E pode cancelar mais uma vez quando quiser, garantia garantida de satisfação. O único jornal do país que não ficou um único dia sem criticar o apagão da nossa liberdade de expressão no Brasil. Eu espero você lá na Gazeta, que apoia o nosso canal, que patrocina o nosso canal. Se você está gostando desse vídeo e dessa análise, é porque a Gazeta nos patrocina e nos apoia. Então apoia a Gazeta também. E, pessoal, logo antes da nossa live, saiu uma outra notícia. Saiu uma notícia da CNN, uma nova bomba aí que saiu de que o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão que autoriza a Polícia Federal a monitorar apenas casos extremados de uso do X. Ou seja, o Moraes voltou atrás na decisão dele de multar todo mundo. Ele recuou da decisão, que foi inclusive objeto de uma ação do Supremo, tanto do Partido Novo quanto da OAB, que apontou todas essas ilegalidades que nós vimos hoje. Vamos ver aqui o que foi essa nova decisão. A gente está vendo a cronologia do dia, foi um dia muito movimentado. Vamos ver aqui o que aconteceu nessa nova decisão, o que foi que o Moraes decidiu, o que foi que saiu agora no final da tarde na CNN. Saiu aí, acompanha comigo. De acordo com a decisão do Moraes, se houver um comportamento reiterado, o usuário pode ser multado. Diz ele, determina a Polícia Federal que proceda ao monitoramento de casos extremados do uso do X, para que, identificado o usuário, seja em um primeiro momento notificado da decisão dessa Suprema Corte que suspendeu a referida plataforma, dando margem a que, mantido o reiterado comportamento, a multa seja aplicada, diz a determinação encaminhada à Polícia Federal. Ou seja, gente, o Moraes determinou que primeiro a Polícia Federal identifique quem está usando o X de maneira reiterada e depois intime aquela pessoa da decisão que estabeleceu a multa, para que aí apenas depois essa pessoa agora seja multada em R$50 mil, caso ela continue a usar o X depois das intimações. Ou seja, Moraes voltou atrás, Moraes retrocedeu, Moraes arregou, porque não só é inviável punir milhões de pessoas, como a decisão anterior era totalmente absurda, ilegal, abusiva. Isso aqui é uma confissão da ilegalidade da decisão. Mas ainda assim, veja que a decisão abre um espaço imenso para todo tipo de absurdo, de interpretação e de subjetividade. O que é um comportamento reiterado no Twitter? Depende de quantas postagens, quantos likes a pessoa dá, quantos comentários, quantos seguidores ela tem, eu não sei, você sabe? Conta aí para mim. Eu não sei. E o que são os casos extremados em que a PF deve agir? Isso é para pegar a direita? Vale para a esquerda também? Ou a esquerda nunca é extremada? Essas palavras são para dar margem para escolher alvos, como a Folha de São Paulo revelou que acontecia lá no gabinete do Alexandre de Moraes, alvos da direita pré-determinados. É isso? É para escolher alvo que foi feito isso? Gente, agora vamos para a nossa última grande bomba do dia. Grandes jornais brasileiros estão noticiando o dia inteiro que o X decide cumprir decisões do Moraes para voltar a atuar no Brasil, dizem advogados. Isso foi afirmado, por exemplo, aí você vê, pela CNN, e segundo a matéria, o X já começou a bloquear os perfis que Moraes havia mandado derrubar, como os perfis do Monark,
do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, do senador Marcos Duval, e isso seria um gesto para o STF. O X, inclusive, já peticionou a Moraes indicando seus novos representantes legais, mas o ministro deu 24 horas para a empresa juntar documentos comprovando a indicação dos advogados como representantes legais nos órgãos competentes. E o que isso significa? Isso significa que o X pode voltar a cumprir as decisões ilegais de censura do ministro e voltar a cumprir de uma forma obediente a essas ordens aí. E se isso de fato acontecer, vai ser um dia extremamente triste para o devido processo legal e para a liberdade de expressão. Nós vamos perder um baluarte muito forte da nossa luta, que era a resistência do Elon Musk. E nós realmente ficaremos ainda mais isolados nessa batalha, porque todo o establishment político, financeiro, midiático é progressista, concorda com a censura, está totalmente alinhado a Moraes e aos demais ministros do Supremo. E aí eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? E o que é mais importante? Você acha que o Musk vai se dobrar a Moraes? Ou você acha que ele tem uma carta na manga aí? Uma preocupação em restabelecer um ambiente mais livre e não enviesado, como a da plataforma, da rede social X, é mais importante do que combater a censura de Moraes, desobedecendo as decisões do Moraes? Eu tenho um amigo, gente, que está quase em crise de abstinência desde que o X foi banido e sentindo falta de ambiente em que a direita tenha mais liberdade, ainda que debaixo de ordens de censura do Moraes para poder falar. O que o X deve fazer? De um lado, o X deve restabelecer o X do Brasil, curvando-se às ordens ilegais do Moraes, mas restabelecendo um ambiente mais propício à direita, ou o X deve manter a sua rebeldia legítima, icônica, simbólica, e deixar que ele mesmo e os brasileiros sofram as consequências disso, com o X, com o Starlink tomando multa e com os brasileiros não podendo acessar a plataforma. O que é mais importante na sua opinião? Me conta o que você acha aí nos comentários. E se você gostou dessa live, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para você ficar bem informado, compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp e se torne um membro do nosso canal para você receber análises políticas semanais exclusivas. Eu quero dizer que é bom demais ter sempre você aqui comigo para entender, para estar bem informado e para que a gente possa erguer juntos a nossa voz da indignação contra os abusos, os arbítrios que acontecem no Brasil, vindo especialmente do Supremo Tribunal Federal e também do governo Lula. Conta comigo e eu vou seguir contando com você. Um grande abraço.